Meus amigos, pelo visto, aquilo que nós já debatíamos aqui no canal há um certo tempo realmente funciona. Vitor Roque e Flaco Lopes juntos transformam o Palmeiras, que aplica um placar de 4-0 no Universitário. Mas, além da vantagem para dentro de casa, o que mais o Palmeiras pode levar de bom nessa partida? Você confere isso e muito mais aqui comigo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, o algoritmo acabou de te indicar o meu canal. Seja muito bem-vindo, assista esse conteúdo e no final, se gostar, considere deixar seu like e a sua inscrição para fortalecer esse projeto que está apenas no começo. Mas vamos para o conteúdo do vídeo. O Palmeiras enfrentou o Universitário nesta quinta-feira, ganhou de 4-0, placar tranquilo e levou uma boa vantagem para a partida de volta em casa. Mas, além desse placar, nós temos pontos positivos a explorar para os próximos jogos, não só de Libertadores, mas também do Brasileirão. E é isso que eu quero debater aqui com vocês. Começando pela escalação. O Palmeiras trouxe uma proposta totalmente diferente e esse é o principal ponto que mudou o futebol do Palmeiras nessa partida. Antes de eu ir no ponto principal, que é o Flaco Lopes e o Vitor Roque, preciso comentar primeiro sobre o Michael, que permanece no time titular, mesmo tendo a volta do Murilo. Pode ser que o Murilo não esteja ainda 100%, ou pode ser um voto de confiança ainda do Abel para o Michael conseguir ganhar confiança. Afinal, muito se fala dessa falta de confiança que a torcida tem no Michael e também a confiança do próprio jogador consigo mesmo, com seu jogo, com seu futebol. Mas isso o jogador só pode recuperar se ele estiver jogando, se ele entrar em campo e se ele poder fazer boas partidas. Então pode ter sido uma opção do Abel, mas pode também ter sido uma questão física do Murilo não estar pronto ainda para jogar a partida. Uma outra alteração importante na escalação do Palmeiras foi a entrada do Martins no lugar do Aníbal. Muitos achavam que o Aníbal não iria jogar a partida contra o Ceará pelo Brasileirão, que foi logo após o jogo contra o Corinthians, onde ele foi expulso. Porém, o Aníbal jogou a partida contra o Ceará, mas hoje não entra em campo. Não entre os titulares, ele entra depois com a substituição. O Palmeiras tem hoje o Aníbal e o Martins para uma mesma posição, em que ambos são muito bons. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Tem gente que não gosta muito do futebol do Martins, ou não gosta muito do futebol do Aníbal. O que você acha? Conta pra gente aqui no comentário. Mas voltando aqui para a escalação. A principal mudança promovida por Abel foi a entrada de Flaco Lopes jogando junto ao Vitor Roque. Poxa, mas que bela sacada, né? Como que ninguém nunca falou sobre isso antes? Aqui no canal nós comentamos muitas vezes sobre isso, sobre ter essa dupla aqui junto no nosso ataque, jogando ali num 4-4-2, e o Abel trouxe isso para campo. É claro que o Abel não assistiu o vídeo aqui do canal, porque todo mundo na realidade já estava pedindo isso, né? Mas enfim. Mas e aí, será que funcionou essa dupla de ataque no Palmeiras? Bom, acho que o placar do jogo por si só já explica tudo isso. Mas antes da gente chegar nessa parte aí, vamos voltar um pouquinho aqui, vamos no lance a lance da partida, porque o Palmeiras entra em campo meio perdido, você não achou? Peraí, só um pouquinho antes da gente continuar com o nosso conteúdo aqui. Só quero te lembrar novamente que esse é um novo canal, nós precisamos muito da sua ajuda com a sua inscrição e com o seu like, é o que nos fortalece a tentar continuar trazendo esse conteúdo por aqui. Então, por favor, aperta aí no botão do se inscrever-se, deixa o seu like e depois no final do vídeo deixa um comentário também, é muito bom a gente receber o incentivo de vocês. Eu leio todos os comentários e sempre tento responder todos eles. Mas era só isso, um recadinho rápido, volta pro vídeo. Nos primeiros minutos de jogo ali, o Palmeiras estava meio com uma dificuldade de pôr a bola no chão, de conseguir sair jogando, de acertar passes, estava errando algumas coisas básicas. Mas isso foi por muito pouco tempo, porque logo no início do jogo nós já temos o pênalti. E o lance que origina o pênalti já é um lance que mostraria tudo que nós veríamos à frente no jogo, que é a movimentação entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Bom, o fato é que o pênalti acontece, pra mim é pênalti claro, e o Gustavo Gomes vai lá pra bater. Eu até achei que seria o Flaco Lopes, puxaria pra ser a responsabilidade, como eu falei no último vídeo, né? Mas foi o Gustavo Gomes, uma boa batida que colocou o Gustavo Gomes na história da Libertadores, o zagueiro com mais gols. Mas o jogo continuou, o lance do pênalti foi por volta dos 5, 6 minutos, e ali por volta dos 10, 11 minutos de jogo, novamente a mesma jogada, praticamente idêntica do que aconteceu ali do pênalti. Novamente Vitor Roque e Flaco Lopes numa bela troca de passes, os dois conversando muito bem, e aí o Flaco Lopes sai na cara do gol, finaliza com maestria. Sensacional essa partida do Vitor Roque junto com o Flaco Lopes. Agora resta saber, será que vai ter continuidade? Será que nós vamos continuar vendo essa dupla jogando junto? Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, como será que o Abel vai trazer isso? Porque nós também podemos entender que os nossos adversários podem ficar de olho nessas mudanças do Palmeiras e tentar fazer algo para neutralizar. Talvez venha ser uma arma para o Palmeiras usar em um momento específico da partida quando for necessário.
adversário, a gente tem que tentar entender como o Abel vai conduzir isso dentro do nosso time. Mas voltando para a partida, ali por volta dos 14 minutos, é a primeira vez que o Universitário tenta uma finalização ao gol, foi de fora da área, ficou fácil para o Everton. A transmissão falava que o Universitário é um time bom, que vivia numa ótima fase, que não perdia já há muito tempo dentro do seu campeonato. Porém, me pareceu na partida que o Universitário, talvez pela grandiosidade que o jogo era para eles, que a diretoria encarava como uma das partidas mais importantes do Universitário nos últimos anos. Para eles era uma partida muito importante, mas talvez esse fato de ser uma partida tão importante trouxe um afobamento, sabe? A gente via eles errando passes muito fáceis, via eles perdendo bolas muito fáceis, cometendo muitas faltas bobas, esquecendo da bola e indo direto no corpo do jogador. Eu realmente não acho que esse seja o nível técnico do Universitário. Eu acho que realmente foi um afobamento deles, um pouco de desespero ali pela partida, o emocional acabou batendo forte, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, né? O nosso negócio é, sobrou a bola, vamos botar a bola na rede. E por falar em sobrar a bola realmente sobrou nos pés do Vitor Roque de frente pro gol, e o Vitor Roque tentou driblar o goleiro, não conseguiu, o goleiro conseguiu tirar a bola e essa chance não deu em nada pro Palmeiras. O Piquerez achou um belo lançamento ali por volta dos 30 minutos de jogo, nas costas da defesa, foi um lançamento em que até tinha uma condição do zagueiro conseguir tirar, ele tentou dar um chute, mas não conseguiu, o Vitor Roque ganha a bola na dividida e acerta um chutaço que, assim, era um gol mais difícil de fazer do que o lance em que ele tenta driblar o goleiro, mas o importante que ele marcou foi um chute forte, que eu até assustei na hora, falei, menino, pra que tanta força? Mas o primeiro tempo basicamente foi isso, porque depois do terceiro gol, o Palmeiras leva o jogo em um ritmo mais lento, coloca a bola no chão, joga com mais calma, vai tentando criar com calma, justamente também para não cansar tanto, pensando que nós temos uma rodada importante do Brasileirão neste final de semana. Mas então, indo direto para o segundo tempo, logo no comecinho do segundo tempo, o Universitário tem um jogador expulso, também não tem o que discutir, era para expulsão, e o jogador deles é expulso, e aí se já estava fácil para o Palmeiras ficar ainda mais tranquilo. Bom, pelo menos o que na teoria era para ter acontecido é isso. Porém, na prática, eu senti que o Palmeiras baixou muito o seu ritmo de jogo. E esse é justamente um ponto que eu quero trazer aqui a debate junto com vocês. O Palmeiras entra em campo contra um time que daria a vida. E a gente sabe que um dos principais problemas do Palmeiras recentemente é justamente isso, de jogada na vida, com muita raça. E o que a gente percebeu nessa partida, para minha surpresa, eu achei que o Palmeiras iria entrar justamente assim, sou o favorito, vamos jogar de boa, se der a gente vai marcando gol. Mas o Palmeiras entrou com vontade. Só que quando o Palmeiras consegue a vantagem no placar, o Palmeiras baixa muito a sua intensidade no jogo. Tanto que o Palmeiras baixa tanta intensidade que o Universitário começa a atacar e criar algumas oportunidades que não levam muito perigo, claro, pelo nível técnico do time. Mas eu acho que esse é um dos principais pontos de atenção que nós temos que ter, é o nível de intensidade do Palmeiras, que tem faltado sim em algumas partidas, e apesar da diferença técnica entre os dois times que nós tivemos hoje, se o Palmeiras entrasse com uma baixa intensidade e os caras com intensidade lá no alto, só que sem se afobar tanto igual eles estavam se afobando, tinha chance sim para eles conseguirem atacar e levar mais perigo pro Palmeiras, não digo fazer gol ou levar a partida a uma vitória ou algo do tipo, mas sim, tinha uma chance deles levarem perigo pro Palmeiras. E isso não acontece, eu vejo muito porque o Palmeiras entrou com intensidade. Só que a partir do segundo tempo, mesmo tendo um jogador a mais, o Palmeiras baixou demais essa intensidade. Mas isso até os 60 minutos, porque é quando o Facundo Torres e o Felipe Anderson entram no time e principalmente o Felipe Anderson entra com uma intensidade lá em cima e fez uma bela partida, na minha opinião. O Felipe Anderson, se ele tivesse hoje 100% em todos os jogos, a gente teria um super jogador que seria com certeza o destaque do nosso time hoje. E esse é justamente um ponto para a gente analisar aqui, eu vou trazer em um outro vídeo. Você já percebeu que o ataque do Palmeiras hoje era para ser o ataque reserva e não o ataque titular? Fica a pergunta para a gente no próximo vídeo, que eu vou trazer especialmente aqui sobre a reformulação do Palmeiras e nós vamos discutir sobre esses temas. Mas voltando para a partida, ela continua aos 76 minutos, nós temos o Aníbal entrando no lugar do Evangelista e não no lugar do Martins, então o Palmeiras fica ali com dois volantes, digamos assim, mais de marcação, mais defensivos. E aí, um pouco depois da substituição, que entra o Aníbal, em um lance de escanteio, a bola é cobrada curta pro Piquerez, que ajeita de fora da área, manda aquela bomba dele, explode na trave e a bola sobra limpa pro Flaco Lopes só empurrar pra dentro da rede de cabeça. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, porque o Vitor Roque estava em posição de impedimento, mas ele não atrapalhou no lance, então o gol foi validado e o Palmeiras leva esses 4-0 até o final da partida. Acho que depois do momento do gol, o único lance de mais perigo do Palmeiras foi a finalização do Martins, que o goleiro defende muito bem. E de mudanças no Palmeiras, nós tivemos a entrada do Luiz e do Alan nos lugares do Vitor Roque e do Flaco Lopes.
E falando dos meninos, eles não tiveram muito tempo em campo, foi cerca de 10, 15 minutos que eles tiveram. O Alan, ele criou sim uma boa jogada individual num certo momento, ele sai limpando e consegue uma finalização, mas ele já estava em um ângulo muito sem ângulo, na verdade, bem pressionado, acaba finalizando para fora, mas eu não achei que o Alan entrou muito bem não na partida. Eu acho que ele consegue produzir mais. Final de jogo, né, partida de Libertadores, tem uma pressão a mais para os meninos, então dá para dar um desconto. E é isso, o jogo acaba assim 4-0 para o Palmeiras leva essa boa vantagem para casa e leva não só isso, como também um bom aproveitamento dos seus jogadores. E no meio dessa reformulação, em meio do Abel estar buscando a melhor forma de aproveitar e tirar o máximo dos seus jogadores, nós temos uma pontinha de esperança ali nessas jogadas entre Vitor Roque e Flaco Lopes, que podem dar muito resultado. E é isso sobre a partida, não tem nem mais destaques para me trazer aqui, porque eu já acabei falando tudo durante os próprios comentários dos lances. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, eu imagino que é porque você gostou, então por favor deixe o seu like, deixe o seu comentário, vamos debater, é sempre muito interessante essa nossa interação aqui. Lembrando que nós temos também o nosso TikTok, segue a nossa página lá, e é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.